E aí, amantes da edição, como vocês estão? Aqui é a Eve. Eu estou bem. Hoje eu vim aqui no meu cantinho pra gente conversar um pouquinho. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser uma reflexão que eu quero fazer junto com vocês. Uma reflexão que eu acho necessária, eu acho importante, me peguei pensando esses dias sobre. E enfim, espero que vocês curtam, tá bom? O vídeo, ele não vai ser hoje tutorial nem nada, vai ser uma conversa, mas vai envolver também um pouco da edição. E eu acho legal a gente pensar junto sobre isso um pouquinho, tá? Vamos pro vídeo que eu explico mais pra vocês. Bom, antes da gente começar, eu já quero deixar claro que o objetivo do vídeo não é fazer nenhuma crítica a uma ou outra pessoa, e sim da gente refletir mesmo, refletir junto, tentar, digamos que, desmistificar um pouco desse pré-conceito que a gente tem com os softwares de edição, com a edição em si, né? A gente ouve falar em edição, a gente pensa logo em transformar, em modificar muito. E o que eu quero conversar um pouquinho, né, a partir dessa reflexão, é justamente a gente pensar sobre isso, né? O que é uma edição exagerada? O que é uma edição muito forte? Então, o objetivo desse vídeo não é de criticar ninguém, tá? E da gente fazer essa reflexão juntos. Bom, o que eu vou falar aqui agora não é novidade para ninguém, né? As redes sociais, elas dominaram o mundo. Hoje são poucas as pessoas, né, que acordam e falam, acho que eu vou lá na banca comprar uma revista e um jornal para saber quais são as notícias do dia. Hoje isso acontece isoladamente, em muitos poucos casos, e a gente hoje sabe até de coisas que a gente não gostaria de saber, né, apenas com um clique no nosso celular. Não tem como negar os benefícios, as facilidades, as coisas boas, né, que a internet, que as redes sociais nos proporcionam, como, por exemplo, com um clique, né, mandando um oi, a gente pode falar com uma pessoa que está, sei lá, na Irlanda, que está num lugar super longe daqui. Isso é inegável falar dos benefícios, mas as redes sociais, principalmente, falando delas, né, elas chegaram também com uma carga super negativa e que pode ser muito opressora, inclusive, para algumas pessoas. Quando a gente fala em Instagram, Facebook, TikTok, a gente está falando de imagem, né? A gente está falando de pessoas. A gente está falando de uma rede gigante de referências, de pessoas maiores, menores de idade, de todos os tipos de pessoas utilizando aquelas redes. Quando a gente fala sobre redes sociais, nós estamos falando sobre pessoas, né? Sobre pessoas por trás daqueles perfis. Tanto perfis pessoais quanto marcas. Tem uma pessoa comandando tudo aquilo. E nesses 5 anos como fotógrafa eu já pude presenciar, assim, ver e ter informações de várias discussões que envolviam o chamado exagero de edição. Uma discussão sobre o quanto algumas edições são exageradas demais, o quanto algumas edições são muito fortes ou coisas do tipo. E como eu comentei com vocês em outro vídeo, no início, né, do meu processo enquanto fotógrafa, eu enxergava a edição de imagens como algo negativo. Eu via que essa palavra edição, ela estava muito em mim como algo que remetesse, né, à transformação, a uma modificação intensa, e depois aprendendo o que realmente é uma edição, o que é um processo de pós-produção, eu reconstruí, eu desconstruí várias coisas na minha cabeça até entender o quão positivo um processo de pós-produção poderia ser no meu trabalho, quanto isso poderia ser um diferencial mesmo na minha identidade enquanto fotógrafa. Tem várias pessoas, né, que reconhecem um fotógrafo, por exemplo, pelas cores que ele utiliza ou pelo tratamento bem feito de pele que ele faz. Muitas pessoas reconhecem o trabalho de um fotógrafo justamente por isso, né? A pós-produção, quando ela é bem feita, ela vem para agregar o trabalho do fotógrafo, para agregar o trabalho daquele profissional. Sempre que eu vejo uma discussão sobre isso, sobre exageros de edição, sobre modificações muito fortes, eu penso em várias coisas que eu quero compartilhar com vocês. Uma das primeiras coisas que eu penso sempre são em 2 palavrinhas essenciais que todos nós, todo bom profissional tem em mente: ética e profissionalismo. Quando eu falo sobre ética e profissionalismo, eu estou falando especificamente de nós fotógrafos que trabalhamos o tempo todo com
pessoas, desde o nosso primeiro contato até a entrega final lá do nosso trabalho. Eu vou citar um exemplo meu. Eu, por exemplo, eu não trabalho com modificações extremas, modificações assim muito intensas na aparência da pessoa. Eu faço sim um bom tratamento de pele. Espinhas, por exemplo, é algo que vai estar lá momentaneamente, então é claro que eu vou tirar porque elas vão sair naturalmente depois. Eu não trabalho com modificações extremas, mas eu já vi pessoas, né, eu já vivenciei um caso há muitos anos atrás que uma pessoa pediu para que emagrecesse ela mesmo nas fotos, que retirasse, né, deixasse as pernas muito pequenas, como se fosse retirando, né, a gordura da pele, diminuísse o tamanho dos braços, diminuísse o tamanho da cintura, e foi uma situação muito desagradável de trabalhar. E eu falo sobre isso porque a gente realmente tem que refletir até onde vai o nosso limite enquanto fotógrafos, né? Eu escrevi, inclusive, um texto para o blog lá no site, eu posso deixar aqui para nós, que fala um pouquinho, né, sobre isso, sobre a nossa responsabilidade enquanto fotógrafos. A gente tem que saber quando falar sim, quando falar não, quando está ao nosso alcance ou quando não está, quando precise de uma outra ajuda. Lembrando sempre que nós somos fotógrafos, nós trabalhamos com experiências lindas, nós entregamos trabalhos lindos, mas nós não somos terapeutas, não somos psicólogos e a gente não pode se colocar nesse lugar. Esse assunto é sério. Todo profissional mesmo vai saber até onde é o seu limite, até onde ele pode ir, até onde ele não pode mais ultrapassar. E quando eu vejo, né, quando eu presencio essas discussões sobre exageros, eu reflito muito sobre o que é um exagero na época que a gente vive? O que é um exagero em pleno século XXI, no ano 2021? O que é um exagero de edição? Será que um exagero de edição é realmente um fotógrafo que trabalha as cores mais saturadas? Ou será que é outra coisa ao nosso redor? Será que a gente pode classificar a edição, por mais que a gente não goste, que não seja o nosso estilo, como um exagero de edição? E para a gente discutir um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre isso, eu separei aqui alguns videozinhos que eu gravei com filtros do Instagram. Eu pesquisei, né, por filtros de maquiagem e eu me deparei com alguns filtros como esses aqui que vocês vão ver agora. Bom, gente, vocês viram os filtros e depois viram a comparação com a realidade e eu, sinceramente, não me reconheço utilizando aqueles filtros de maquiagem. Não me reconheço não só porque eu não tenho costume muito de me maquiar, né, no meu dia a dia, mas não me reconheço porque realmente não sou eu. Esses filtros, eles mudaram totalmente o meu nariz, né, a finura do meu nariz, o tamanho da minha bochecha, o tamanho do meu rosto, dos meus lábios, de uma forma extrema, e isso vem causando muitos problemas extremamente sérios para a nossa sociedade, para as nossas meninas, para as crianças que hoje estão chegando nas redes sociais e se deparando com imagens iguais, com pessoas com os mesmos formatos de rostos, que é algo extremamente bizarro. Bom, quando eu iniciei no Instagram lá por 2016 ou 2017, foi depois do Snapchat, os filtros eles funcionavam mesmo como uma brincadeira, né? Colocando lá a língua de um cachorrinho, a orelha de coelho, mas depois isso foi crescendo, crescendo, crescendo e tomando proporções gigantescas, onde isso começou a realçar e a afirmar ainda mais padrões de beleza, padrões estéticos que são inalcançáveis e que chegam a ser bizarros assim, de tão irreais que são. E o problema não tá aí, não tá em existir esses filtros, mas nos efeitos que eles vêm causando para as pessoas, principalmente para meninas e para mulheres. Eu trouxe até uma citação aqui de uma matéria que eu li, eu vou deixar os links aqui embaixo, que fala o seguinte: de acordo com o censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% no país, aqui no Brasil.
O preenchimento labial é a intervenção mais buscada segundo o ranking do órgão, seguido por aplicação de botox e peeling, laser e suspensão com fios. Em 2017, um estudo da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos revelou que a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastias em 2017 foi o desejo de sair melhor em selfies. Bom, esse fenômeno ele tem nome, ele se chama Snapchat Dysmorphia. Esse termo, né, ele começou a aparecer principalmente em pesquisas científicas a partir de 2018 e ele vem tomando proporções gigantescas. Basicamente, ele quer dizer, né, esse termo, pessoas mesmo que estão chegando em clínicas de tratamentos estéticos querendo ficar parecidas com filtros de Instagram, onde a referência delas, né, são imagens das mesmas, utilizando um filtro de Instagram, um filtro de Snapchat. Isso é extremamente perigoso e entra muito na linha da discussão sobre o que é exagero. O Instagram, eu tenho conhecimento que ele já está começando, né, a trabalhar com denúncias para esses filtros que sejam realmente irreais, assim, inalcançáveis esteticamente, mas ainda é muito novo, tem muita coisa para melhorar e infelizmente cada vez mais e mais pessoas estão sendo afetadas psicologicamente por uma pressão estética que já é muito grande com meninas, com mulheres na sociedade, e que esses filtros que parecem inocentes, né, no nosso Instagram, lá nas nossas buscas, estão sendo cada vez mais mortais realmente e que estão acarretando cada vez mais problemas psicológicos. Eu fico me questionando muito, será que exagero é aquele profissional que realça a beleza real da pessoa, que vai trabalhar mais com as luzes e as sombras daquele rosto, daquele corpo, que vai trabalhar mais com o volume do cabelo, realçar mais o volume, realçar mais as cores do ambiente? Será que isso é exagero, que muitas pessoas julgam como exagero? Ou será que o exagero, como a gente fala, está escondido ali num filtro que a gente usa diariamente, né, aqui no nosso celularzinho, e que um dia a gente olha para o espelho e não se reconhece mais no espelho, e sim como um filtro que a gente utiliza no nosso celular? O que é exagero e como que a gente pode julgar esse exagero no meio que a gente vive? Bom, gente, eu sei que muitos de vocês podem estar esperando algum outro final, né, para esse vídeo, mas o que eu quis trazer mesmo foi uma reflexão. Eu defendo muito o processo da pós-produção, o processo da edição. Cada fotógrafo com estudo vai criar sua identidade, seja ela fixa, seja ela mais maleável através da pós-produção, mas eu defendo muito a edição e eu me questiono e eu faço vocês se questionarem também, caso vocês queiram, tá? Bom, será que o exagero, ele tá naquele profissional que estudou, se dedicou anos a estudar fotografia, a estudar edição e realça mais as luzes e as sombras do rosto, do corpo, realça mais o volume do cabelo, realça mais as cores do ambiente, modifica as cores do ambiente? Será que o exagero tá nisso? Tá nesse profissional ético que segue o trabalho com ética? Ou será que o exagero tá num filtro que parece inocente, que a gente olha todo dia, se grava todo dia e começa a olhar no espelho e não se reconhece mais, e sim se reconhece como um filtro que utiliza no celular? Qual é o perigoso, qual é o inocente, qual que é o bom e qual que é o mal? Isso é uma reflexão que eu venho me fazendo muito, eu defendo muito a pós-produção, mas eu peço para que vocês reflitam também. Olhem ao seu redor, olhem as meninas, as mulheres que estão ao seu redor. Hoje, com as redes sociais, a pressão estética ela fica ainda mais forte, principalmente para quem está chegando agora nas redes sociais. Então vamos olhar ao nosso redor com carinho, olhar as nossas meninas, orientar as nossas meninas com carinho e tentar fazer com que isso não seja prejudicial para elas como vem sendo. É isso, gente. Um beijão e até a próxima.